Salve pessoal! Hoje a gente inicia o nosso vídeo 8 da leitura e da contemplação aí, e comentários do livro História Contemporânea 2, do Marcos Napolitano. Eu considero esse livro extremamente relevante para a gente entender o contexto político ali do século XX e também para a gente entender muitos dos acontecimentos que estão acontecendo hoje na geopolítica, né? Só para ilustrar um desses exemplos, que hoje a gente vai começar o capítulo sobre a Revolução Socialista de 1917, eu quero trazer uma notícia da BBC que saiu há algumas semanas sobre a construção de novas estátuas agora na Rússia de Putin, né? Na Rússia atual, construção de estátuas de Stalin. Quer dizer, por que o Putin, um líder da extrema-direita aí, da Rússia, né, da ultranacionalista, por que ele estaria reivindicando essa visão de Stalin, que era um líder soviético, um líder que busca o socialismo, né? E muitas das justificativas trazidas nessa reportagem é porque a mudança não quer dizer que ele vá buscar os valores socialistas, né? Mas que ele busque, através de uma impressão nova do passado, se erguer a partir daquela imagem de um líder carismático, um líder forte que Stalin simbolizava e traz para o presente, então, esse passado glorioso, buscando apenas os louros de um passado maravilhoso e não propriamente a ideologia socialista, mas o simbolismo que a figura de Stalin traz para o governo atual. E com isso, eu inicio a leitura aí do nosso capítulo do livro Entre a Utopia Socialista e o Terror Stalinista, a Revolução Russa e a União Soviética. Um dos eventos mais impactantes do século XX foi a Revolução Russa, que derrubou uma monarquia de mais de 400 anos com poderes praticamente absolutos e instaurou o primeiro governo socialista da história. Então foi uma revolução que derrubou o império dos czares, né, que durava ali mais ou menos no início do século XVII, havia começado, se instalou efetivamente a partir do século XVIII com Pedro o Grande. Desde o século XVIII, ao menos, o Império Russo oscilava em se afirmar ora como parte da civilização europeia cosmopolita, iluminista e liberal, ora como expressão de uma alma russa, diferente dos demais povos, de identidade nacional, de tradições culturais e políticas próprias, baseadas na Igreja Cristã Ortodoxa, na cultura eslava e em uma sociedade autocrática, em cujo topo se encontrava a figura paternalista do czar. Então, essa imagem simbólica de um líder carismático, ela vem desde os tempos do Império Russo. O Império Russo, cujas origens datavam do século XVII, ia da Europa ao Extremo Oriente Asiático, com muitos recursos naturais e grande população multiétnica, espalhada por seu imenso território. Apesar do tamanho do império, o poder do czar era reconhecido e respeitado em todos os rincões, graças à combinada ação de autoridades locais, funcionários do governo central e lideranças religiosas que mantinham uma ordem social hierárquica que até meados do século XIX tinha convivido com a servidão. Então a Rússia é um vasto território, como até hoje, né, com uma grande dificuldade de administração. Isso decorria em grande parte pelo poder da Igreja Ortodoxa e com uma hierarquia estatal muito bem estabelecida. Desde o final do século XIX, a Rússia procurava se industrializar, sem perder sua identidade nacional. Fato é que sua industrialização, concentrada em poucas cidades como Moscou e São Petersburgo ou Petrogrado, criou uma classe operária significativa, ainda que o país se mantivesse essencialmente agrário no começo do século XX. Então, essa industrialização criou uma classe nova, né, a classe do operariado, que começou a reivindicar seus direitos, formar entidades sindicais e tudo mais.
Insatisfeito com o conservadorismo da elite política e da monarquia, intelectuais socialistas, desde o final do século XIX, defendiam mudanças radicais na sociedade, procurando falar em nome do povo. Esses intelectuais se dividiam entre o ideal de um socialismo agrário, baseado na comunidade camponesa tradicional, e o ideal de socialismo ancorado na classe operária urbana. Vale ressaltar que a teoria socialista de Marx, por exemplo, foi em grande parte baseada pelos movimentos operários ingleses, né? E também o início dos movimentos na França, isso também aconteceu. Quer dizer, na Europa toda, movimentos de operários reivindicando seus direitos fundamentais, não só de cunho socialista, estavam se ampliando. Havia ainda liberais inconformados com o fato de o Império Russo ser governado pela nobreza e pelo clero, sem um parlamento eleito como nas outras monarquias europeias. Nesse ambiente, a Revolução de 1905 foi uma tentativa desses grupos de modernizar a política do país. Mas apesar de algumas conquistas, como a criação da Duma, o parlamento, e dos conselhos de operários e camponeses, assembleias populares organizadas por fábricas ou cidades chamadas de sovietes, o poder do czar, garantido pela polícia política, continuou a ser quase absoluto. Essa Revolução de 1905 foi uma tentativa da própria igreja, das classes hierarquicamente inferiores, né, as classes abaixo da nobreza, reivindicarem seus direitos para o czar, mas não era propriamente uma revolução de cunho de mudança social, né, de mudança de regime. Mesmo assim, o czar manteve a repressão que se seguiu, sobretudo contra os camponeses rebeldes depois dessa revolução, que foi brutal, com cerca de 15 mil pessoas mortas pelas forças de segurança, né? Então, mesmo sendo uma manifestação pacífica, a Revolução de 1905, ela acabou com muitas mortes e ao decorrer dos dias e das semanas, chegaram a 15 mil mortes, né? O czar Nicolau II tinha pretensões geopolíticas e considerava essencial ter influência sobre a região dos Balcãs e a parte oriental do mar Mediterrâneo, o que fez entrar no conflito com o Império Austro-Húngaro e com o Império Otomano. Então esse conflito nos Balcãs, ali iniciando lá embaixo no Mediterrâneo com a Grécia e subindo nos outros países, foi sempre uma região que o Império Russo buscava manter o controle, manter até depois na União Soviética, isso se consolidou, né, com o domínio e a anexação de grande parte desses países na União Soviética, que foi inclusive uma das causas, aqui o Napolitano vai dizer, né, da Primeira Guerra. A Primeira Guerra começou exatamente a partir de tensões entre a política russa de alegada defesa dos povos eslavos, né, sérvios, croatas, búlgaros, submetidos a esses dois impérios que, por sua vez, eram aliados ao Império Alemão. Então havia um conflito ali entre o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e a Rússia de anexação desses territórios e desses povos, né? No verão de 1914, o czar armou camponeses e operários para lutar a favor de suas pretensões em nome da Santa Rússia, com o apoio de liberais e conservadores. Como ocorreu em outros países, os soldados foram para os campos de batalha acreditando que a guerra seria breve. Então, o poderio bélico russo era muito grande, e dos outros países também, é claro, né? E por isso eles acreditavam que seria uma guerra breve, mas a gente viu que pela estrutura, em grande parte física da Primeira Guerra, que era uma estrutura de trincheiras, ela se tornou uma guerra muito lenta de ataques e defesas, né? Ataques e recuos constantes. Isso fez a guerra se propagar por muito tempo. 3 anos depois, em 1917, por causa das derrotas militares e da miséria que a guerra causou na população civil, com a falta de comida e a exploração dos trabalhadores nas fábricas, as tensões sociais se agravaram. Nessa época, os sovietes contavam também com os conselhos de soldados, que passaram a exigir, junto aos camponeses e aos operários, paz, pão e terra. Então, os sovietes, que eram aquelas assembleias populares
que a partir do movimento do operariado e dos camponeses russos começaram a se acender, essas assembleias, a elas se juntaram outros grupos sociais, né, como soldados, camponeses em geral. E Nicolau II foi perdendo seu prestígio pelas grandes perdas econômicas e pelas mortes mesmo da Primeira Guerra, e a elite tradicional não tinha resposta para essas exigências. E a crise culminou na abdicação do czar, em fevereiro de 1917. Por direito sucessório, quem deveria governar a Rússia era o irmão do czar, mas este recusou o trono. Formou-se então um governo provisório sob a autoridade da Duma, com apoio dos liberais, que em julho convidou um membro moderado do Soviete de Petrogrado, Alexander Kerensky, para dirigi-lo na tentativa de acalmar os operários revoltados. Então a gente para aí na abdicação do czar e a formação desses novos grupos, esses parlamentos que buscavam administrar então essa Rússia muito desfalcada, muito fragilizada após a Primeira Guerra e com grande calor e grandes questões sociais enfervescendo, né? A gente termina aqui e no próximo episódio a gente continua para ver como é que vai se dar então a revolução a partir dessa Rússia em migalhas, né? Onde que vai surgir as grandes lideranças como Lenin e outros que vão direcionar a Revolução de Outubro de 17. Espero que tenham curtido, fiquem atentos aí aos próximos vídeos. Um abraço, pessoal!